Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade do capítulo 6, o leste europeu. Nas 3 últimas aulas, nós falamos do leste europeu. E hoje é o dia da correção da nossa atividade. O leste europeu, também conhecido como Europa do Leste ou Oriental. Vamos começar a nossa correção. Eu espero que todos tenham feito a atividade do livro, na página 100, 101 e 102 do livro didático. Então, prestando atenção, vamos na correção. Por que razão o leste europeu é menos desenvolvido que a Europa Ocidental? Porque importantes acontecimentos, como a formação dos estados nacionais e os avanços trazidos pela Revolução, ocorreram na parte ocidental do continente. Então, devido o desenvolvimento ter ocorrido na parte ocidental, a Revolução Industrial e outros acontecimentos, os avanços trazidos pela Revolução Industrial, esse desenvolvimento aconteceu primeiro na parte ocidental. Só mais tarde veio o desenvolvimento da parte oriental. Por isso que a parte ocidental é mais desenvolvida do que a parte oriental. Segunda questão. A dominação soviética se consolidou no leste europeu após a Segunda Guerra Mundial. Como isso ocorreu? Após libertar os países do leste europeu da dominação nazista, o Exército Vermelho pôde impor gradativamente seu regime socialista de partido único e proibir a política, submetendo esses países e a parte oriental da Alemanha ao seu controle. Terceira questão. Por que a posição geográfica do leste europeu era importante para a geopolítica soviética? Por que essa localização era importante para a geopolítica soviética? Porque se localizava entre a Rússia socialista e a Europa ocidental capitalista. Dominar o leste europeu seria uma forma estratégica de impedir, pelo menos temporariamente, a expansão capitalista. Quarta pergunta. O leste europeu era chamado de cortina de ferro. Por que essa denominação? Porque sua localização geográfica representava uma fronteira direta entre os blocos capitalista e socialista, que influenciavam e dividiam o mundo. A resposta da quarta questão. A quinta questão. A quinta questão do nosso livro de atividade. Então, vamos dar continuidade. A quinta questão. O que a dissolução do bloco socialista e o fim da Guerra Fria possibilitaram aos países do leste europeu? Possibilitaram a adesão à democracia
liberal e capitalista. Na sexta questão, nós temos que fatores levaram à dominação socialista no leste europeu? O fim da Guerra Fria e o desmembramento da União Soviética, resultante da crise socialista, iniciada em 1985. Na sétima questão, nós temos, depois de quase meio século da dominação soviética, como os países da Europa Oriental têm buscado seu desenvolvimento econômico, tentando adaptar sua economia planificada às regras do mercado capitalista, imitando as medidas utilizadas pelos países mais prósperos da Europa Ocidental, como a Alemanha, a França, Reino Unido, Suécia, tais como a privatização de empresas estatais, retorno à propriedade privada e a livre entrada de capital estrangeiro. O leste europeu era chamado de cortina de ferro. Meus amores, se vocês prestarem atenção, a quarta questão e a nona questão é a mesma pergunta. É a mesma coisa, a mesma pergunta. O leste europeu era chamado de cortina de ferro. Por que essa denominação? Porque sua localização geográfica representava uma fronteira direta entre os blocos. É a mesma resposta. A nona questão, apesar dos pontos negativos da tradição, alguns países, como a República Tcheca, Hungria, a Polônia, representaram significativa recuperação econômica, alcançaram altos níveis de industrialização, a ponto de atingirem indicadores sociais elevados. Que fatores contribuíram para essa recuperação desses países aí? República Tcheca, Hungria, Polônia. Que fatores fizeram que esses países se recuperassem? O aumento dos investimentos estrangeiros, o fechamento ou privatização de empresas estatais tecnologicamente atrasadas, a racionalização de gastos e a extinção de empregos. Essa é a resposta da nona questão. Agora nós vamos ver a décima. Sobre os conflitos étnicos no leste europeu, o texto fala em falsa convivência pacífica. O que significa isso? O que significa essa falsa convivência pacífica? Significa que, na verdade, não havia paz entre esses países. As divergências étnicas causadas pelas diferenças entre povos, cultura, religião que conviviam na região sempre existiram na história do leste europeu. Esses povos tinham que ser controlados e mantidos relativamente unidos por quem estava no poder, para que divisões entre eles não causassem enfraquecimentos políticos. Então, esse conflito no leste europeu sempre existiu. Só que eles faziam o quê? Eles tinham que ser controlados e mantidos relativamente unidos por quem estava no poder. Então, todos os governos que entravam nessas repúblicas, que entravam nesses países, eles tinham que controlar essas rivalidades entre eles. A 11ª, você vai responder no caderno, a dissolução da Iugoslávia. A 12ª, letra A, o que seria a crise humanitária e o que ele se referia e como isso é refletido pelas informações trazidas. A crise humanitária diz a respeito à situação calamitosa dos imigrantes e às medidas tomadas pelos países que são mais procurados pelos refugiados, como a rota de fuga, dentre os quais destaca-se a Hungria e a Croácia. Na letra B, que outra medida tem sido pesada para amenizar a questão dos imigrantes, refugiados. Entre as propostas está a redistribuição de 120 mil migrantes pelo continente. E preparando-se para o Enem, a primeira questão é a letra B, a segunda é a letra E
E a terceira é a letra B. Então, até a próxima aula, porque hoje era a correção da nossa atividadezinha do capítulo 6, o leste europeu. Todos respondam a atividade, corrijam e até a próxima aula.